Bem-vindo a Geopolimônio, é sempre um prazer honra contar com vossa audiência. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito das relações entre Israel e Estados Unidos. Será que de fato o Donald Trump vai abandonar Benjamin Netanyahu e sua ofensiva carruagem de Gideão lá na faixa de Gaza? E também a gente vai falar a respeito desta recompensa por informações do Hezbollah aqui no Brasil. É isso que a gente vai discorrer aqui nesse vídeo, então se você já gostou da ideia do vídeo, deixa aquele like aqui no vídeo, também considere se inscrever-se aqui no Geopolimônio, ativando o sininho de notificações para sempre ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E é claro, aquele comentário sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira, é muito bem-vindo. Agora chega de mais delongas e vamos logo discorrer essas informações e vamos começar aqui contextualizando essa questão envolvendo a relação entre Estados Unidos e Israel, já que agora a ofensiva carruagem de Gideão, que está ocorrendo lá na faixa de Gaza, a princípio para um domínio total da faixa de Gaza e futuramente a permanência das IDFs lá no território de Gaza, começou nesta semana e parece que alguns apoiadores de Israel e com cargos importantes lá na administração Trump estão dizendo que Israel pode ser abandonada aí pelos Estados Unidos caso essa situação não se resolva logo. Essa notícia circulou no Washington Post e repercutiu aí mundo afora, e a gente vai trazer aqui um pouquinho dessa informação. Lembrando que a carruagem de Gideão, que é essa ofensiva lá na faixa de Gaza, ela visa eliminar o Hamas, ou pelo menos eliminar a ponto de destruir infraestruturas e deixar o Hamas desarmado. Também ela visa recuperar os reféns e também visa a retomada ali do controle da faixa de Gaza, a princípio pelas IDFs por Israel, e um pós-GI ainda não foi negociado em relação a isso. Então vamos aqui discorrer os pontos dessa matéria aqui. Estados Unidos dizem a Israel: nós os abandonaremos se vocês não acabarem com esta G. Estados Unidos entenda altos funcionários da administração lá dos Estados Unidos. Não é uma fala oficial do governo dos Estados Unidos. Segundo a reportagem do Washington Post, a ameaça surge em meio à intensificação da pressão nos últimos dias, com Israel mobilizando reservistas adicionais e intensificando os bombar, em Gaza. Netanyahu anunciou no domingo a intenção de Israel de mobilizar força massiva para assumir o controle de toda a faixa de Gaza, ao mesmo tempo em que reinicia o envio de ajuda mínima, que foi o que o Benjamin Netanyahu fez esta semana. Ele simplesmente estava bloqueada toda a ajuda ali da faixa de Gaza, porque segundo alegações de Israel, o Hamas vai lá, os caminhões entram na faixa de Gaza, o Hamas pega todos esses mantimentos, já que eles têm o poder bélico, pega esses mantimentos, leva para o grupo e de lá eles dividem para a população da faixa de Gaza, porém com valores bem altos, segundo denúncias do governo de Israel. Então, foi cortada essa ajuda humanitária antes mesmo de começar essa ofensiva terrestre lá na faixa de Gaza, e a pressão internacional, inclusive da Europa, falando que poria sanções em cima de Israel caso a ajuda humanitária não entrasse na faixa de Gaza e a carruagem de Gideão, a ofensiva lá israelense, findasse. A princípio, continua aí a ofensiva, mas minimamente está entrando mantimentos lá na faixa de Gaza. Enfim, vamos discorrer aqui um pouquinho da matéria. Os assessores de Trump estão deixando Israel saber: nós os abandonaremos se vocês não acabarem com esta G, revelou a fonte anônima ao The Washington Post, falando sobre condições de anonimato por não estarem autorizados a discutir as delicadas trocas diplomáticas. Essa pressão teria se intensificado nos últimos dias à medida que Israel mobiliza mais reservistas e intensifica os bombardeios em Gaza. Ou seja, essas fontes anônimas aí que essas mídias poderosas aí do mundo adoram noticiar, né? Mas vai saber quem são essas fontes anônimas aí, né?
Enfim, a fonte indicou ao The Washington Post que Netanyahu enquadrou a retomada da assistência humanitária como meramente processual durante uma reunião de gabinete no domingo, dizendo às autoridades que se tratava apenas de uma tecnicalidade, apesar de possuir uma enorme maioria no Knesset em Israel, que é o parlamento lá israelense, que poderia permitir o fim das hostilidades. A fonte afirmou que Netanyahu não tem vontade política para fazê-lo, obviamente, né? Porque a ideia do Benjamin Netanyahu é controle total da faixa de Gaza, eliminação total do Hamas e pegar todos os reféns de volta, né? Não necessariamente nessa mesma ordem, enfim. E aqui na reportagem eles mencionam que o Benjamin Netanyahu, para não se queimar diplomaticamente, vendo ali as cenas que estavam sendo colocadas nas mídias internacionais em relação à pessoa lá passando necessidade de inanição, enfim, passando fome, ele liberou minimamente essa questão humanitária para também não perder apoio de aliados ali, que ele, segundo aqui a reportagem, falou de longa data, né? E acredito que isso inclui também os Estados Unidos. A princípio, a Operação Carruagem de Gideon continuará até os seus objetivos serem alcançados. E isso falas de Benjamin Netanyahu e também de Israel Katz, que é o responsável lá pela defesa de Israel. Bom, essa é a questão que envolve a diplomacia americana e Israel. Enfim, o que você acha? Você acha que de fato essas fontes aqui são quentes mesmo, apesar de anônimas, ou de fato o Benjamin Netanyahu não corre nenhum risco em relação aos Estados Unidos abandonarem Israel, já que ele liberou minimamente ali a questão humanitária para a faixa de Gaza? E deixa teu comentário em relação a isso que você acha aqui no vídeo. E agora, brevemente, vamos falar aqui a respeito deste comunicado que a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, né, para quem quiser, quem sabe, denunciar células do Hezbollah aqui na América do Sul, principalmente aqui no Brasil. A embaixada noticiou aí que há uma recompensa de 10 milhões por informações sobre redes financeiras do Hezbollah na América do Sul. E os olhos dos Estados Unidos em relação a essa questão do Hezbollah se voltam para a região ali da tríplice fronteira entre Paraguai, Brasil e Argentina. Então é ali que os Estados Unidos está visando estas células do Hezbollah ali e essa questão financeira, já que como é uma tríplice fronteira, fica fácil ali deles conseguirem disfarçar o trânsito ali de questões ilícitas para o Hezbollah ou vindas do Hezbollah. Enfim, então tá aí, Hezbollah tá mais perto do Brasil do que a gente imagina. E aí os Estados Unidos já emitiu esse alerta aí para as embaixadas dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então essa é a notícia do dia de hoje. Deixa teu comentário em relação ao que você achou dessas notícias, lembrando que sugestões são sempre muito bem-vindas, sempre de forma respeitosa, porque a recíproca é verdadeira. Meu muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.